Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 12 de Kislev, 5.783, 6 de dezembro de 2022, à tarde com a Torá. Estamos hoje no terceiro dia da semana, o terceiro dia para o Shabat. Estamos aqui para a porção da semana da Torá. Nós estamos na porção Vaishlach, que significa e ele enviou. Jacob enviou seus mensageiros para encontrar com Esav, o seu irmão. E hoje nós estamos no terceiro dia da semana, que é a nossa terceira aliá, que está no livro de Gênesis, capítulo 32, versos 31, até o capítulo 33, versos 5. É a nossa terceira aliá de hoje. Estamos aí na nossa semana em que estamos aí contemplando as histórias bíblicas reais e nos mostram uma realidade de fatos acontecendo no futuro, posteriormente a esses dias, até os dias de hoje, com referência ao povo judeu, que as realidades dos fatos têm se comprovado através do tempo. E, paralelamente, nós temos aí as nações convivendo de fato com situações similares, onde nós vamos aprendendo realmente as lições que nós precisamos estar focados e não nos desviarmos de forma alguma, porque isso diz respeito a Jacob, a Esav. Isso diz respeito a Jacob e as nações, o povo judeu e as nações. O tratado que Jacob fez com Lavã, que também representam as nações, é para que um não passe o limite do outro para causar danos. E desde então, o Jacob e a sua descendência, o povo judeu, só ultrapassa os limites para trazer benefícios às nações. E as nações têm desfrutado dos seus benefícios. Porém, a resposta tanto de Esav, Esaú, Edom, como de Lavã, não tem sido a mesma, pois nesses milênios todos, o povo judeu tem sofrido intensas, difíceis, terríveis perseguições. Por isso que o movimento Benei Noach, ou seja, os Benei Noach, desde os seus tempos de Jacob até aqui, sempre foram realmente momentos em que os judeus, com o seu judaísmo, não puderam ter oportunidade de focar realmente com as nações no sentido de uma vida religiosa, uma vida no estilo judaico, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, até há poucos anos atrás, devido a essas difíceis e intensas perseguições, onde assolaram, na mais história recente, ano 69 da nossa era comum, com as legiões romanas, mais de 1 milhão de judeus morreram com a destruição de Jerusalém, do Beit HaMikdash e da grande diáspora em que o povo judeu foi forçosamente submetido a esse exílio que ainda dura até os dias de hoje. Edna, estão falando aqui que está faltando áudio, está sem áudio, é isso mesmo? O pessoal aí está sem áudio? Está sem áudio aí, Edna? Hã? Tem áudio? Vânia Ivonete, lá de Recife, Pernambuco, está com áudio por aqui. Acho que tem alguma coisa contigo aí na sua recepção do áudio. Mas alguém pode dizer que está sem áudio também? A Edilane Minorelli está dizendo, não está normal. Está faltando uma vírgula ou não está normal mesmo, Edilane? Se for não, vírgula, está normal,
Então, quer dizer, está tendo som. Ok? Baruch Hashem. Então, amados, Yaakov, né? Com a sua descendência, está perfeito agora. Baruch Hashem. De fato, nós estamos aí com Yaakov, né? A dificuldade que o povo judeu teve com os seus sábios, os seus mestres, para trazer realmente o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, devido a essas intensas perseguições. Porém, a partir da liderança do nosso Rebbe Menachem Mendel, dos anos 1950 para cá, até 1994, que ele estava à frente da liderança do monoteísmo com fundamento judaico, com a orientação Rabad para os judeus e as nações, tem alcançado realmente os povos, as nações, esse monoteísmo. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Os Beneinô estão presentes em todos os estados da federação do nosso país. Vários países estão aí com os seus rabinos do Rabad, com o movimento Beneinô, né, e se expandindo cada vez mais, o Faratistá. Então, nesse sentido, amados, né, nós estamos aí procurando vencer, né, as afrontas, as perseguições daqueles que infelizmente se entregam aí ao sistema e se deixam enganar, ou de forma inocente, ou de forma leviana, ou de forma dolosa, porque realmente quer ser enganado e quer viver no engano, e nesse sentido aí abraçam o sistema para que as pessoas percam a consciência divina, a consciência de família e a consciência de liberdade. E é por isso que nos últimos tempos, né, nós estamos enfrentando essa realidade. E nos últimos 36 dias, o povo está realmente se manifestando em prol de Deus, família e liberdade. Então, por isso, a nossa prece de hoje está no Salmo 66. Né? Então, a nossa prece no Salmo 66 nos diz assim: ao mestre do canto, um cântico, um salmo. Aclame a Deus toda a terra aclame a Deus. Eleve cânticos à magnificência do seu nome, e que seja exaltado a sua glória. Proclama ao Eterno, quão extraordinárias são tuas obras. Por teu imenso poder, a ti se sujeitarão mesmo os teus inimigos. Ante ti se prostrará toda a terra e erguerá a ti as suas canções, louvando o teu nome. Bendizei nosso Deus, ó nações da terra, que seja ouvida a voz que canta em seu louvor. Por ele nos foi concedido a vida, e impedido de resvalar nosso pé. Pois nos submeteste à provação e nos purificaste como se refina o teor da prata. Prendeste-nos em uma rede, sobre nós derramaste angústia. Ao jugo de homens perversos nos submeteste, fizeste-nos passar por fogo e água. Mas finalmente nos conduziste à abundância da felicidade. Com oferendas virei à tua casa, e os votos proferidos por meus lábios nos momentos de aflição cumprirei. Trarei a teu altar oferendas, preces, gratidão. Que venham todos os que temem a Deus e escutem, pois cantarei o que ele fez por minha alma. Com meus lábios o invoquei e com a minha língua o exaltei. Não me teria escutado o Eterno, se iniquidade percebeste em meu coração. Mas ouviu-me, ó Eterno, e aceitou a minha oração. Bendito seja, pois não rejeitou minha prece e não me negou sua bondade. Então,
Esse Salmo 66, a priori, é um cântico milagroso da redenção de Israel, obra de Deus no passado e no futuro, a reunião dos dispersos, que acontecerá brevemente em nossos dias, amém, vem amém, e levará o mundo inteiro a reconhecer o domínio do único Deus, do único Criador, do único Redentor, do único Salvador. Então esse salmo, ele a princípio fala exatamente sobre essa questão da redenção do povo de Israel. Mas como que as nações poderão viver felizes se o povo judeu estiver triste? As nações poderão viver felizes se o povo judeu estiver feliz. Então, quando nós podemos contemplar o que aconteceu com o povo judeu desde 14 de maio de 1948, quando retornaram oficialmente à Terra Prometida, mas ainda não acabou o exílio, a grande diáspora, porque ainda há judeus entre as nações. Então ali nós começamos a redenção final. Ali começou, de fato, a preparação para que a redenção final aconteça com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. E então, não somente todo o povo de Israel estará em shalom, paz harmoniosa, na verdadeira felicidade, mas também as nações estarão em paz harmoniosa e felicidade plena. Porque de Sião, de Jerusalém, sairá a Torá, a palavra da Torá, e ela preencherá toda a terra, assim como as águas preenchem o fundo do mar. Então, por isso, amados, esse Salmo 66, que nos fala da redenção a princípio do povo judeu, de Israel, é exatamente a nossa prece para os nossos dias. Para os dias que nós estamos vivendo, em que o perverso, ele quer se estabelecer e fincar a sua bandeira vermelha no nosso país. E é por isso que o povo está clamando, realmente elevando a Deus, o único poder controlador do universo, o único soberano do universo, o único El Shaddai, o Todo-Poderoso. Elevando a Ele as nossas preces, na certeza de que Ele não somente ouve, porque não é uma pessoa que está clamando a Deus, mas multidões estão clamando a Deus. E esse é o momento em que os Benei Noach, os não-judeus entre as nações, que estão vivenciando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, estão elevando a Deus as preces para que Ele possa, de fato, ouvir, responder e trazer realmente debaixo da sua destra atos de misericórdia, de bênção, de proteção e de vitórias e sucesso. Momentos em que Ele permitiu em que nós fôssemos provados e ainda estamos dentro da prova. Momentos em que nós pudemos realmente experimentar a fome, a ferocidade, a selvageria do perverso e que quer agora retornar ao local de onde pôde e queira fazer com que a sua perversidade venha com toda a sua libertinagem. Mas os projetos de Deus não são frustrados. Os projetos de Deus não caem por terra. Se houvesse apenas uma única pessoa em todo o planeta que elevasse ao soberano o seu clamor, Deus ouviria. Mas bendito seja o nosso Deus, que não tem uma pessoa, mas há milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro que estão clamando para que Deus, família e liberdade esteja presente entre as nações. E nós estamos aqui no nosso Brasil,
O movimento monoteísta que Deus está levantando no Brasil é muito forte. Pessoas sendo cada vez mais, as famílias inteiras, grupos, comunidades, realmente sendo despertados para o monoteísmo bíblico dos 5 primeiros livros da Bíblia. Deus está, de fato, fazendo uma grande, maravilhosa e nova obra no Brasil. E esse é o nosso tempo, dos Benei Noa, dos não-judeus, estarem vivenciando o monoteísmo com fundamento judaico e com orientação rabínica. E nós estamos aí, realmente, nesse prisma, para que mais e mais as pessoas, comunidades, famílias, estejam cientes dessa verdade espiritual celestial, para que todos possam, de fato, estarmos clamando a Deus e possamos, então, finalmente, contemplarmos as suas bênçãos, as suas vitórias e sendo estabelecida palpavelmente entre nós. O perverso não reinará, porque os projetos de Deus não serão frustrados. E nós sabemos disso, porque de 2012 para cá, Deus está fazendo uma obra preciosa no nosso Brasil. E do Brasil para as nações, estaremos estendendo cada vez mais esse monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, levando realmente o conhecimento do único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Por isso, a Hashem, ao soberano das nossas vidas, esse Criador bendito, esse Redentor, esse único Salvador, seja Ele a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso temor e o nosso amor. A vitória nos céus já se estabeleceu. Vamos tomar posse aqui para podermos contemplar a glória do nosso Deus. Baruch Hashem. Então é isso daí, amados. Ok? Então hoje nós vamos enviar aí o nosso shalom para o casal Maristela Maciel e o Ronaldo, lá de Raul Soares, Minas Gerais. A Rosilene Lima, do Espírito Santo. A Marinalva Nascimento, o Cláudio, lá do Jardim Botânico, Brasília. A Teresita Rodrigues, São Paulo, capital. Cleudimar Rocha, de São Simão, Goiás. A Iris Silva Souza. Jane Bass, São Paulo, capital, que faz parte lá da sinagoga Rabá de Brooklyn, junto com o nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é a nossa liderança no Brasil. O Davi Nascimento, Salvador, Bahia. A Virgínia Amorim. O Tony Stives, da cidade de Camanducaia, lá em Minas Gerais, né? E hoje nós vamos enviar o nosso Mazal Tov, né, pela passagem de aniversário, né, de forma especial ao Murilo. O Murilo completando 3 anos de vida, né? Murilo, filho de Danilo e da Thaís, né? Que está completando 3 aninhos hoje, e ele é o irmão da Sofia, a Sofia que está aí para chegar, né? Está bem abrigada lá na barriguinha da mamãe, né? E daqui mais um tempinho ela vem à luz, né? Para estar aí junto com o Murilo, para servir a Hashem, né? Uma nova geração está sendo estabelecida de crianças, né? Que estão aí crescendo no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Vivendo o monoteísmo agradável a Hashem. Então, Murilo, Baruch Hashem, Mazal Tov, muita proteção, muita saúde, vida longa, e que cresça em graça, em estatura, em vigor, saúde, né, com muita sabedoria, com muito sucesso, né, na presença do nosso soberano, a Hashem, a ele a glória para a bênção para o nosso Murilo, e o nosso pequeno grande Murilo, filho de Danilo e Thaís, irmão da Sofia, né?
e o netinho, né, também da Inês Martins, aqui de Pirajuí, do Jânio Donizete, né, o Murilo aí, que é o netinho desse casal, Jânio Donizete e a Inês Martins, aqui de Pirajuí, Baruch Hashem, né. Estamos aí com a Luciana Rodrigues, de Marília, aqui a região de Bauru, a Maria do Socorro Salles, né, lá de Brasília, Baruch Hashem. Temos aí também a Magri Pereira, né? Não tem a cidade dela aqui, né? O casal Edilane e o Claudemir, aqui de Bauru, né? A Genesi, de Londrina, se não me falha a memória. O Jandir, lá de Campo Grande, Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, não o Jandir é Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul, né, Jandir? Baruch Hashem. Vamos ver aí. A Vânia Ivonete, né? Lá de Recife, Pernambuco. Quem mais está por aqui? A Maria Isabel Gouveia, de Lucélia, interior de São Paulo. Também está por aí. Né? Quem mais está por aí? Vamos ver. Tem mais alguém aí? Dá um shalom aí, gente, que a tela aqui não me ajuda em nada. Ok? Baruch Hashem. Estamos aí hoje, né, no dia 6, né, de dezembro, dia 12 de Kislev. Estamos aí nos preparando para a festa de Hanukkah, né? Então, dia 18 de dezembro, ao pôr do sol, é um domingo, nós estaremos na primeira noite de Hanukkah, né? Estaremos, então, iniciando a festividade, né, das luzes, né? Hanukkah é a festividade das luzes, né? Então, nós temos aí o mês de Kislev, ele é o 9º mês a partir de Nissan, né? O mês de Nissan é o mês de Pesach, né? E ele é o mês da festividade das luzes, né? Em que a luz venceu as trevas, né? Então, o Jandir Dias aí confirmou, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Baruch Hashem. A Magri Pereira, ela... tá. Agora entendi. A Magri Pereira é o casal, né? O Márcio e a Grace, né? De Bauru, que faz parte ali da comunidade da Sinagoga Benenor, Jardim Silvestre 2, né? Então, a Magri Pereira é o casal Márcio e Grace, né? Baruch Hashem. Ok. Já devidamente corrigido aí, ok. Então, Hanukkah, a festa das luzes, né? É exatamente um período em que os seleucidas, né, os sírios que se somaram aos gregos e procuraram fazer com que os judeus naqueles dias viessem, né, perder a consciência divina de Deus, o único Deus, a consciência família não tem valor algum, né, e de liberdade. Então, nesse período, né, no período em que Antíocos IV, né, no ano 175 a 164, antes da Era Comum, o período que isso aconteceu, esse período também, mais um período de muita perseguição contra o povo judeu, pois os seleucidas, né, gregos e sírios, proibiram viver o monoteísmo, proibiram estudar a Torá, proibiram que os sacrifícios no templo fossem feitos normalmente. Então ele acabou levando lá um porco para ser sacrificado no templo, levantou ali ídolos dentro do templo, né, querendo impor, lembra-te alguma coisa disso? Né, querendo impor realmente
a ideologia do sistema daqueles dias, né, dos Seleucidas, gregos e sírios, né? Então, a dinastia Hasmoneana, né, os Hashemonaim, os mais conhecidos como os Macabeus, que eram realmente uma família de sumos sacerdotes, se opuseram a isto, não aceitaram de forma alguma isto, e a semelhança de Iacove, né, que fez com que houvesse aquela terceira hipótese, a terceira fase, se a prece e o presente não foram suficientes, então o terceiro item, né, preparar-se para a guerra. E foi exatamente o que as noites em branco, o sistema imunológico não está respondendo muito adequadamente, né? Mas vamos em frente. Então, os gregos e sírios se uniram para realmente afrontar e tentar destruir a vida judaica, o judaísmo, assim como também fazer com que as pessoas perdessem a consciência do único Deus, a consciência família e a consciência de liberdade. E tentaram impor através da força, e portanto as pessoas não teriam, os judeus em si, não teriam a liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de ir e vir. Entendeu como que a liberdade é importante? Ela é essencial, porque com a liberdade você pode se expressar, você pode ir, vir, você tem a liberdade para expressar seus pensamentos, você tem liberdade para expressar a sua fé, seu culto e etc. e tal. Então, nesse sentido aqui, né, ao que nós vamos ver mais profundamente a partir da semana que vem, exatamente os gregos e sírios, os chamados Seleucidas, vieram com a sua prática de fazer com que os judeus viessem a ser assimilados, né? Ou seja, abandonando a crença no único Deus, consciência divina, abandonando o princípio, valor, família, então, consciência de família, perdendo essa consciência, então ficaria mais fácil de dominar e também escravizar, aí perde-se a liberdade. Então, muitos judeus naqueles dias começaram a se assimilar, né, no projeto do sistema daqueles dias, que não é muito diferente dos dias atuais, né, no sentido de fazer com que esse tripé, ou seja, essas três bases, os judeus viessem perder consciência divina, consciência de família e consciência de liberdade. Por isso que quando o próprio sistema, né, socialista comunista, né, que vem lá daquela base marxista e companhia limitada, né, tire a comida do povo e deixe o povo passar fome. Tire a sua liberdade de ir e vir e eles ficaram subjugados. Tire realmente a sua autoestima e eles estarão perdidos. E então, qualquer migalha de pão que você jogar para eles, eles virão beijar os teus pés. Esse é o sistema. Esse é o sistema. É só você estudar, pesquisar, está na história, faz parte dos anais da história. E é o que estão querendo implantar no nosso país. Você que está numa boa, você que está legalzinho, no seu sofazinho, no seu refresco, na sua, entre aspas, na sua vida bem bom, tem um povo que está ali fora lutando por liberdade, família e Deus. E nós precisamos estar aí, né? Sem sombra de dúvidas, nessa brecha, não somente espiritual, mas nos envolvendo com as pessoas, falando com elas, incentivando, fortalecendo com palavras de vida, de esperança, de amor,
palavras de força, palavras divinas, né? Palavras de confiança no único Deus, que é o único soberano, o único todo-poderoso, né? Então, onde nós precisamos estar, né? É estar no meio do povo, para que o povo veja, de fato, a verdadeira luz e possam estar aí vendo você no meio deles, mas com um brilho diferente, né? Então, por isso, né, quem tem a oportunidade de estar aí nessas aglomerações, não leve só a bandeira do Brasil, não. Leve a bandeira de Mashiach. Vá com a camiseta Benei Noach, né, no meio desse povo. Esteja ali com um folhetinho, nem que for impresso na sua casa, aí das 7 leis universais para um mundo melhor. A confiança no único Deus, para que realmente as pessoas venham se refugiar, né, no abrigo verdadeiro, seguro, para poder realmente juntos estarmos aí desfrutando das bênçãos, das vitórias que somente Deus pode nos conceder, ok? Lembre-se sempre que os nossos sábios falam que se apenas um ato de alguém que pratica um ato de justiça, obedecendo a um mandamento divino, ele dissipa sozinho, ele dissipa uma grande multidão de pecados. Só com um simples ato de obediência a um simples mandamento. Então imaginemos realmente como os Benei Noach estão aí, né, em todos os estados da nossa federação, e vários países também estão presentes. Imaginemos então quantos Benei Noach estão praticando não apenas um ato de obediência a uma das 7 leis universais, mas muito mais do que um mandamento estamos obedecendo. Então imagine quantas trevas estão sendo dissipadas e quantas multidões de pecados estão sendo desfeitos, para que as pessoas tenham quebrantamento, a sensibilidade espiritual, para poder sentir Deus, ok? Então, por isso, né, devemos de fato levar, né, a palavra divina. A expressão correta não é evangelizar, viu, Giovanita? Né? Não é evangelizar. A expressão mais correta é nós expandirmos a Torá e as 7 leis universais, né? Podemos levar a palavra divina, como está escrito, né? De Sion, de Jerusalém, sairá a palavra da Torá. Expandirmos a palavra divina, né? Isso que nós precisamos fazer. E era o que os gregos e sírios naqueles dias, não muito diferente dos dias de hoje, estão querendo fazer o sistema, né? Estão querendo fazer exatamente isso, né? Em que as pessoas percam consciência de Deus, família e de liberdade, ok? Então, dentro desse aspecto aqui da nossa festa de Hanukkah, nós temos aí uma luta das luzes contra as trevas, do bem contra o mal, dos poucos contra os muitos, dos fracos contra os fortes, né? E nós temos aí também, dentro dessa realidade aí, o que os nossos mestres falam, que também é uma vitória da pureza contra a impureza. É uma batalha entre a pureza e a impureza, né? Onde nós de fato precisamos estar aí. Qual que é a pureza que nós temos? É a pureza daquelas 5 bases: a techuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro, genuíno arrependimento; tefilote, prece diária; estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noé e as suas ramificações; e a de Sedacá. Então, esta vida de pureza é vencer a impureza. É onde nós estamos aprendendo aqui com Yaakov, com referência a Yaakov a Lavã, Yaakov a Esav, Esaú,
exatamente estar no meio da impureza, mas não perdendo a pureza. Estarmos no meio das trevas, mas não perdendo a luz divina. Muito pelo contrário, fazendo a luz divina brilhar e as trevas se dissipando. Né? Nós estarmos elevando o nosso mundo físico, elevando o nosso mundo secular. Né? Sexta-feira próxima passada, quando terminamos o Kabbalat Shabbat, ali na sinagoga Benei Noah, no Jardim Silvestre 2, em Bauru, para o Brasil, para as nações, né? Na saída, né, nós paramos ali num posto para calibrar os pneus que estavam com problema, e quando nós fomos calibrar os pneus ali, aí de repente chegou um cidadão e chegou ali, Shalom. Aí eu olhei para o cidadão, Shalom. Ele falou, você não imagine a minha alegria de ver você com essa kippá, a kippá, Benei Noah, ok? Com essa kippá aqui. Eu estava procurando aqui em Bauru um lugar assim. E aí então foi onde que nós conhecemos o André Augusto de Bauru, né? O André Augusto, que estará conosco pela graça de Hashem no próximo Kabbalat Shabbat, né? Então, já compartilhamos com o André Augusto o Sidur e o Guia Benei Noah, o calendário judaico, né? E ele está ali, né? E ele fez uma promessa, e pelo jeito ele vai cumprir a promessa. Ele disse assim, não vou te dar sossego, misericórdia, né? Não vou te dar sossego, Baruch Hashem, que o Eterno nos conceda sabedoria, saúde, vigor, para podermos estar não somente com o André, André Augusto, mas com tantos quantos outros já estamos e aqueles que estão chegando, né? Não é verdade? Não é verdade? Então, por isso, né, na graça bendita de Hashem, que nós possamos aí estar. Então, é estar entre a impureza, mas não perdendo a pureza. Estarmos no meio das trevas, mas não perdendo a luz. Estarmos no meio da maldade, mas não perdendo o poder da bondade. Estar no meio da idolatria, mas nunca perder a crença no único Deus, não ser assimilado. Foi o que aconteceu com vários judeus daqueles dias, dos Hashmoneus, os Macabeus, que começaram a se assimilar, começaram a aceitar e começaram a perder a consciência divina, família e liberdade. Então, por isso, por uma causa, né? Por uma causa no sentido de uma migalha de pão, né? Como, entre aspas, garantia que não vai padecer fome, não percamos a nossa liberdade, a consciência de família e a consciência divina, né? Lembre-se que foi prometido aí picanha e cerveja para o fim de semana, mas já mudaram o contexto, né? A picanha é de soja, por exemplo, né? Já mudaram o contexto. O que mais vão mudar? Que Deus não permita que o perverso suba a rampa. Que, à semelhança de Macabeus, nós possamos encontrar muitos outros aí, sem sombra de dúvidas, entre os estados brasileiros, entre as nações, para que a consciência de Deus, o único Deus, e somente a Ele deve ser dirigida as nossas preces, as nossas orações, somente a Ele, o único soberano, o único todo-poderoso, o eterno, Hashem, Adonai, só a Ele precisa ser levado toda a nossa confiança, para que mais e mais possamos desfrutar das vitórias, das bênçãos, da proteção divina. Então, amados, os Macabeus, eles pegaram com afinco essa questão. Não vamos permitir que se estabeleça aqui, no nosso país, que se estabeleça aqui, no nosso
templo, nenhuma sombra de idolatria, nenhuma sombra de perversidade, mas que permaneça a luz divina, que permaneça a presença divina do único Deus. E eles lutaram por isso, conquistaram, com a graça de Hashem, conquistaram as vitórias. E então o mal foi vencido, as trevas foram vencidas, o perverso foi vencido e teve que fugir. E prevaleceu realmente a bênção divina. E é para isso que nós estamos elevando a Hashem realmente nesses dias em favor do Brasil e do nosso povo brasileiro. Ok? Baruch Hashem. Vamos em frente aí nessa jornada, né? Na nossa terceira leitura, né? A Nayara Oliveira, lá do Rio de Janeiro, chegou por aí também, né? A Nayara também é outra guerreira que está lá na frente do QG do Rio de Janeiro, lá, sempre que pode dar um cheguinho lá, não é verdade, Nayara? Baruch Hashem, né? Quem mais chegou por aí? A Giovanita, né, que já mencionamos aqui, a Giovanita Ferrari, também aqui de Bauru, faz parte lá do nosso povo, lá da sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, juntamente com o nosso amado emissário Emerson. Quem mais? Tem mais alguém que chegou aí que nós não mencionamos? Baruch Hashem, né? A Malu, né, Distrito Federal, lá de São Sebastião, também chegou por aí. Aliás, já está por aí faz algum tempo, né? Baruch Hashem. Então, amados, hoje nós temos aí, né, dentro da nossa terceira aliá, né, capítulo 32, a partir do verso 31 até o capítulo 33, verso 5. Então nós temos a conclusão da luta de Yaakov contra o anjo de Esav, né? Vimos ontem bem essa questão aí, em que Yaakov, né, ele luta com o anjo de Esav, uma batalha que estava sendo travada nas regiões celestiais, materializou-se ali entre Yaakov e o anjo de Esav na forma humana, né? E ali então realmente a luta entre o anjo e Esav, o anjo de Esav e Yaakov, né, foi uma luta intensa, onde de fato a luta durou toda uma noite, né? Nós vamos daqui a pouquinho trazer aí esse embate, né, dentro da visão da Mishnah, ok? Daqui a pouquinho nós vamos falar mais dentro da Mishnah. Aqui então nós temos no nosso versículo 31 do capítulo 32, depois, né, que o anjo, né, ele toca a coxa de Yaakov, ele fica manco, bem como também ele abençoa Yaakov, e então ele retorna, né, aos céus, e então Yaakov chamou aquele lugar de Peniel, que significa a face de Deus, porque eu vi Deus face a face, eu vi Deus face a face, né? A minha alma foi salva, o sol ergueu-se e estava brilhando sobre ele quando ele deixou Penuel. Então nós vimos Peniel e agora fala Penuel. Nós já vamos falar sobre isso. Ele estava mancando por causa de sua coxa, né? Consequentemente, desde esse dia, os filhos de Israel não comem o nervo ciático de um animal formado na junção do quadril. Isso porque o anjo tocou a coxa de Yaakov no nervo ciático, ok? Quanto à questão de Peniel e Penuel, né? Que aquele lugar assim ficou conhecido. Antes de falarmos sobre ele, né? Sobre essas duas expressões, temos uma terceira aí também expressão que traz para nós, né, nas explicações de Irash. Antes disso, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'hakol nireh b'divaro. Amém.
Vê se você percebe aí, ó, a fumacinha, ó a fumacinha. A dona Edna, né? Ela vem aí, vamos aquecer aí que já passou muito frio à noite, né? E na correria nossa aí não deu tempo nem tomar um cafezinho. Então, servido, a casa está às ordens aqui para quem quiser, tá bom? Isso faz uma falta na madrugada. Então, Rashi, ele vem explicar para nós essa questão. Eu vi Deus face a face. Então, repetido, face a face. E então ele chamou aquele lugar de Peniel, que significa face de Deus. Desculpa aí, pessoal, se a gente faz passar em uma... Essa é uma inveja santa, viu? Essa é uma boa inveja, tá bom? Certo? Então, e ali então, logo que ele sai do lugar, é chamado de Penuel. Rashi, ele diz assim, Yaakov disse, eu vi Deus face a face, indicando que estamos falando aqui de duas faces, a face de Deus e a face de Yaakov. Então veja como que é importante cada vez mais nós entendermos que para podermos compreender melhor os 5 primeiros livros da Bíblia e as suas lições reais, é necessário que nós tenhamos o cunho judaico, que nós tenhamos um rabino, que nós tenhamos, né, os estudos judaicos, para nós podermos, com a orientação rabínica, compreendermos melhor no nosso dia a dia, ok? Assim, enquanto Yaakov estava no lugar onde ele, de fato, viu o anjo, então ele chamou aquele lugar de Peniel, a face de Deus, ok? Depois que ele partiu daquele lugar, então foi chamado aquele lugar de Penuel, né? Em referência à sua face, primeira face, a face de Deus. Vimos Rashi dizendo duas faces, a face de Deus e a face de Yahvé. Então Peniel, a face de Deus. E quando ele sai dali, ele chama de Penuel, que se referência à sua própria face, né? Então, por isso, Peniel, face de Deus, Penuel, a face de Yaakov. Se referindo à sua própria face. Dentro desse aspecto, então, uma terceira expressão, segundo Rashi, ela também é feita com referência a isso, para explicar a face de Yaakov e a face de Deus. Então, Rashi traz, temos aí então Panaiv. Então, além de Peniel e Penuel, então Rashi diz Panaiv El, que significa a sua face, a face de Yaakov, a sua face viu a face de Deus. Então, é isso que está implícito nessa questão aqui do versículo 31. Yaakov chamou o lugar de Peniel, face de Deus, porque eu vi Deus face a face e minha alma foi salva. Sem o conhecimento judaico, sem o conhecimento elevado da sabedoria judaica, nós jamais iríamos compreender de forma mais profunda e mais elevada essa realidade. Ou seja, Peniel, a face de Deus, Penuel, a face de Yaakov. Dentro da face de Yaakov, Penuel, nós temos então Panaiv El, ou seja, a face de Yaakov viu a face de Deus.
lembrando que, de fato, Yaakov, um tzadik, ele teve essa expressão preciosa nesse sentido. E por isso, ele sai dali com uma sequela temporária mancando, certo? Porque ele foi tocado na coxa, né? E isso fez com que o seu nervo ciático fosse atingido, causando um ferimento, e ele saiu mancando dessa batalha. Mas depois nós vamos ver lá no capítulo 33, né, que já vamos iniciar no dia de hoje, lá no versículo 18, que ele chega em Shechem, e ali ele chega completamente saudável, né? Então isso mostra para nós, fazendo um paralelo nessa história, né, depois que Yaakov, né, ele volta, né, lá no rio Iaboque para buscar os seus alguns pertences pequenos, alguns pequenos vasos, né? E ali então ele tem esse encontro com o anjo de Esav, o embate, a luta, ficam a noite toda ali nesse sentido, né? E nós vamos ver dentro do ensinamento da Mishnah o que os nossos mestres trazem de uma forma mais extensa, mais profunda, mais elevada, para nós compreendermos a dimensão dessa realidade. Então, somente para fecharmos a questão, saiu mancando uma sequela temporária de Yaakov. A mesma coisa acontece conosco nos nossos embates. Você tem uma dificuldade, seja ela enfermidade, seja ela uma incompatibilidade de gênios, às vezes até com a sua esposa, seu marido, às vezes com seus filhos, às vezes com seus pais, às vezes com seu vizinho, no seu local de trabalho, na escola, por exemplo. Então, há momentos em que nós passamos por adversidades, e são inúmeras, né? Os tipos de dificuldades que Deus permite que nós possamos enfrentar. Dificuldade financeira e por aí afora vai, ok? Perdas, né? Pode ser perda de saúde temporária, perdas das economias temporária, né? Perdas que nós possamos aí, cada um segundo a sua realidade, possa enumerar. Então há embates em que Deus permite que nós venhamos enfrentar. E quando nós enfrentamos esses embates de forma dentro do prisma de Deus, não significa que nós vamos sair ilesos, no sentido de que alguma lesão, entre aspas, nós possamos levar, ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel diz assim, nós precisamos aprender a perder tudo para poder aprender a ganhar tudo. Então, muitas vezes, né, Yaakov perdeu a sua saúde, o seu vigor, a sua força, quando lhe foi tocado a sua coxa, o nervo ciático. Então, muitas vezes, nos nossos embates que nós temos por aí, às vezes nós saímos com algumas sequelas. Às vezes acontece alguma coisa que nos trouxe dissabor, mas nós estamos saindo daquela batalha mais confiantes em Deus. Saímos ali maltrapilhos, por assim dizer, quebrados, alquebrados. Saímos como diz um famoso ditado popular, saímos em frangalhos, né? Que significa assim, saímos realmente detonados daquela luta, daquela batalha. Mas daqui a pouco nós percebemos que o vigor, ele se renova em nós. E aí a gente vai com mais determinação no nosso avante, em frente, na nossa jornada, naquilo que está proposto diante de nós. Então, é para que nós possamos realmente estarmos focados de que só em Deus é que nós podemos obter verdadeiras vitórias. Só em Deus é que nós podemos obter verdadeiras conquistas. Somente em Deus é que nós podemos ter saúde espiritual, física, financeira e material. Para qual finalidade? Para servir a sua causa. Não é para o nosso bem bom. Temos direito às férias? Lógico que temos. Podemos aí curtir um modo de dizer, né? Uma sombra e água fresca, né? Com
sem sombra de dúvida? Podemos, mas não podemos perder o foco, o serviço a Deus, dentro dos nossos 5 tripés, ou dos nossos 5 bases, melhor dizendo, da nossa jornada monoteísta. Nós não podemos perder esse foco. Quanto mais nós nos dedicamos a esses 5 princípios, mais e mais e mais nós estamos juntos nesta batalha em vencer as trevas, o mal, a corrupção, o perverso e fazer com que se estabeleça cada vez mais esse mundo sendo transformado para que seja a moradia de Deus. Nós não podemos perder esse foco. Você pode tirar as suas férias, mas você não pode esquecer as 5 bases. Você pode tirar alguns momentos de sombra e água fresca, mas você não pode perder o foco da sua tzedakah, da sua oferta, do seu dízimo, da sua doação. Estar envolvido. Porque, segundo os nossos sábios falam, quando uma pessoa se envolve com a tzedakah, ele está se envolvendo com todo o seu ser, com todo o que lhe pertence, como diz o Shema, com todo o coração, com toda a alma e com toda a sua força, com todo o seu poder. Esse poder está implícito a tzedakah, com aquilo que te pertence. Então você se envolve com a sua vida, literalmente. Por quê? Porque para você conquistar a questão financeira, material, você envolve todo o seu ser. E quando você faz a sua tzedakah, você está envolvendo a sua própria vida. Por isso que os mestres falam que não tem melhor poupança, melhor aplicação do que a tzedakah. Porque no mínimo Deus restitui 2 vezes mais. Então, é dentro desse aspecto que nós precisamos estar. Nós vamos para os embates, Deus permite que as adversidades nos cheguem. E muitas vezes nós saímos dela em verdadeiros frangalhos. Mas é Ele que renova a nossa força, a nossa saúde, o nosso vigor. E é isso que Ele fez lá no capítulo 33, verso 18, quando chega em Shechem, que já está dentro da terra prometida, vem todo vigor e saúde para Jacob. Então, quando nós tomamos posse realmente das bênçãos de Deus para as nossas vidas, nós já estamos pisando realmente a terra prometida. Nós estamos pisando a terra abençoada. E Deus nos concede saúde e vigor em todos os níveis. Então, por isso, não podemos perder o foco, ok? Então, por isso, Peniel, a face de Deus, Penuel, a própria face de Jacob, e Panaiv, a face de Jacob viu a face de Deus, ok? Então, isso é maravilhoso, nós podemos desfrutar desta realidade aí. Rambam, ele também comenta sobre Ramban, aqui é Narmânides, ele também comenta sobre a briga de Jacob com o anjo da guarda de Esaú. Está vendo só? A briga ela tem que ser por uma causa justa, no bom sentido falando. A briga ela não pode ser por o fogo de uma paixão. Ela tem que ser uma boa briga com razão, com inteligência, nesse sentido. Então, a briga de Jacob com o anjo da guarda de Esaú, ela de fato, como vimos ontem, e Narmânides ele traz essa realidade aí, ela alude o sofrimento do povo judeu durante o exílio. Por isso que durante o exílio, desde então, o povo judeu ele nunca pôde de fato se dedicar a trazer às nações o monoteísmo com fundamento judaico, por causa das intensas perseguições. E essa briga entre Jacob e o anjo de Esaú vem mostrar às suas gerações posteriores a realidade. Esaú representa exatamente as nações, Edom, as nações, e que trouxe até aqui grandes perseguições, terríveis perseguições para com o povo judeu. Somente a partir de 1950, com a liderança do nosso Rebbe Menachem Mendel, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, é que amenizou essas intensas perseguições
Não acabou, não. Amenizou. Por que amenizou? Para que pudesse haver o tempo necessário, para que através dos nossos rabinos, através do povo judeu, através dos nossos mestres, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica chegasse às nações. E é o que está acontecendo. Desde 1950, isso foi, através do nosso Rebbe Menachem Mendel, foi fortalecido, enfocado, e depois começou a se estender, depois da década de 90, para as nações. E aqui no Brasil, a partir de 2012, o nosso Rav, Yaakov Geranstad, da Sinagoga Chabad, Brooklyn, São Paulo, começou a liderar o movimento Bnei Noach aqui no Brasil. E desde 2012 para cá, hoje, os Bnei Noach, conectados com o Rav Yaakov Geranstad, estão presentes em todos os estados da federação e algumas comunidades internacionais. Então, está se cumprindo aquilo que o nosso Rebbe disse. Estamos vivendo a última geração. É nessa geração que Mashiach se revelará a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Então, o sentido, né, profético desta briga, né, é exatamente sobre o sofrimento do povo judeu através do exílio que aconteceu desde então até a presente data, ok? Então, é nesse sentido aí. E também, né, amados, os nossos mestres, através da Mishnah, ele nos fala, né, sobre essa questão aqui da briga, né, em que o Yaakov, ele atravessou o rio Yabok e ele foi ali buscar algumas vasilhas, né, pequenas vasilhas que estavam ali do outro lado do rio, né? E um dos significados um tzadik valoriza a menor de suas posses e não a deixaria ser desperdiçada, pois cada um de seus pertences foi adquirido honestamente com a bênção divina, ok? Então, quando ele está ali do outro lado do rio Yabok, então, repentinamente, ele é atacado por um ser humano, aparentemente. Depois se descobre que é um anjo de Esav, né? Que é o anjo de Esav. E ali, então, eles começam um embate, né? Yaakov se defende, mas o anjo continuou tentando derrubar Yaakov, né? E os dois lutaram durante toda a noite. E quando já a alvorada vinha, né? Quando realmente o sol começava a querer nascer, ou seja, os primeiros reflexos de um novo dia estavam surgindo. Então, nesse sentido aí, o anjo viu que a Shekhinah, a presença divina, ela pairava sobre Yaakov e protegendo. Então, ali ele soube que ele não poderia vencer a Yaakov, mas ele deslocou então a parte da coxa de Yaakov, que não podia mais caminhar sem mancar. E quando o sol saiu, o anjo implorou a Yaakov, né? Deixe-me ir agora, já é dia. E então Yaakov diz, por que você quer ir agora? E aí então aquele aparência humana diz, sou um anjo de Deus, e pela manhã tenho que estar no céu para cantar louvores a Deus. E então Yaakov, né, ele replica e diz, né, deixa que seus companheiros digam shirá, né, canções, em seu lugar, e você cantará amanhã em vez deles. Mas aí o anjo disse, isso não é permitido. Se eu não estiver lá, eu vou perder definitivamente, para sempre, a estar na presença divina, para poder realmente fazer louvores a Deus. Então Yaakov responde, não o deixarei ir, a menos que admita primeiro que eu tenha razão ao tomar a bênção de meu pai, pois comprei o direito da primogenitura de Esav. Não posso fazer isso, replicou o anjo. Por que não pode abençoar-me? Com os anjos que apareceram para Abraham, o abençoaram. Eles só partiram depois de revelar-lhe a notícia que teria um filho.
E então o anjo respondeu: eles foram enviados com esse propósito, e eu não posso fazer o que não me foi ordenado. Fazendo isso, estaria ultrapassando meus limites, e como castigo, ele seria expulso de minha posição do céu. Então Iacove disse: apesar disso, continuarei a recusar-me a dispensá-lo, a não ser que me abençoe. Não te deixarei ir. E então perguntou-lhe o anjo: qual é o seu nome? Iacove respondeu. De agora em diante, seu nome principal não mais será Iacove, que tem conotação que aquele que tomou as bênçãos através da trapaça, mas seu nome será, o novo nome será Israel, que significa lutaste contra seres celestiais, o anjo de Esav, e contra mortais, Lavã e Esav, os seus descendentes, e venceste todos eles. Portanto, és merecedor das bênçãos de seu pai. Iacove perguntou então ao anjo: qual é o seu nome? E o anjo respondeu: por que você está me perguntando qual o meu nome? Anjos não têm nome permanentes, o nome muda de acordo com a missão que cumprem. O amanhecer raiou, e então o anjo começou a cantar, ali mesmo, na presença de Iacove, em direção aos céus, antes mesmo de voltar ao céu. Elevou a voz, louvou e enalteceu a Deus, e as hostes celestiais ouviram-no e exclamaram: em honra ao Tzadik, foi-lhe permitido dizer Shirá a partir da terra, enquanto sua voz alcança os céus. E dessa forma, então, sem sombra de dúvidas, né, o anjo retorna aos céus. Lhe foi permitido, né, confirmar que Iacove é merecedor da bênção de Itzhak, né, e que o seu nome, né, o nome principal passaria a ser Israel. Ele não perdeu o nome Iacove, mas foi acrescentado o nome Israel. Por isso você vê normalmente nas leituras, nas escrituras, Iacove e Israel. Então, quando está falando de Iacove, está falando dentro daquele campo, família propriamente dita, né? Pai, filhos, etc. Quando está falando de Israel, está falando já como nação, o povo de Deus, né? Então já é uma forma mais sublime, mais elevada. E isso traz conotação justamente com o povo, por isso no singular, e também, né, com referência às nações, pois através de Israel, as nações e todas as famílias da terra são abençoadas, ok? E só para, em título de apenas conhecimento, né? Então, com a questão do ferimento na coxa de Iacove, então aí tem a proibição de comer do Gid Hanashé, Gid Hanashé, que significa tendão da veia da coxa. Então, por isso, né, o judeu, literalmente falando, né, devido ao deslocamento da coxa de Iacove, então a Torá proíbe o judeu de comer o tendão da veia da coxa, né, que está conectado principalmente com a parte traseira, né, do animal. Dois tecidos importantes são proibidos nos quartos traseiros do animal: o tendão interno, que é o nervo ciático, que se ramifica desde a base da coluna e estende-se pelo lado interno da perna do animal. Este é proibido pela lei da Torá. E os sábios proibiram também o tendão externo, que é o nervo peroneal comum, que se estende pela coxa do lado externo da perna. Qualquer traço destes nervos deve ser removido, e a gordura que recobre o nervo ciático também é retirada. Além disso, mais 6 nervos que assemelham-se às cordas e veias específicas também são removidas. Abster-se de comer essa parte ajuda o judeu a lembrar como o anjo deslocou a coxa de Iacove, mas não pôde vencê-lo.
Então Deus protegeu Iacove das mãos do anjo de Esav, como sinal de que mais tarde protegeria o povo judeu das mãos de Esav. Lembrando que Esav, Edom, Roma e as nações tentaram de muitas formas eliminar da face da terra o povo judeu. Não conseguiram, não conseguem e não conseguirão. Então o anjo conseguiu apenas feri-lo na coxa, significa que os efeitos colaterais nesta luta, né? Então houve muito sofrimento, muita perseguição, muitas mortes, milhões de mortes, mas o povo judeu está bem vivo. Por isso existe aquela canção, né? Am Israel Chai, Am Israel Chai, que significa o povo de Israel vive. Baruch Hashem. Então, os povos jamais conseguirão exterminar o povo judeu completamente, mas infligir-lhe-ão apenas ferimentos de natureza temporária, e eles serão curados completamente nos dias da redenção final, os dias da revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Assim como Deus curou Iacove, que nós vamos ver ali no capítulo 33, verso 18, né? Assim Deus curará completamente o povo judeu, ok? E depois da cura completa do povo judeu, então Deus curará e sarará as nações. Precisamos estar na luta, precisamos estar na batalha para transformar ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, para transformar esse mundo para ser a moradia de Deus, ok? E dentro desse aspecto é que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala sobre a retificação de Esav, né? Ser corrigido, né? Então, por isso, a união da força superior de Esav com a sabedoria de Iacove é uma característica que define a futura era messiânica, os dias de Mashiach. Portanto, é uma questão chave para o seu início. Na verdade, nossa incansável devoção à Torá e os seus mandamentos, desde a época de Iacove, conseguiu em grande parte refinar o poder de Esav. E por isso, nos encontramos agora às portas da redenção final. Ok? Então, por que fala grande medida foi refinado, né, o poder de Esav? Lembrando que Esav representa as nações, certo? Esav, Edom, Roma e as nações. Então, uma grande parte de medida já está sendo refinada. Por isso que nós estamos aqui no monoteísmo com fundamento judaico. Nós fazemos parte das nações, nós fazemos parte, por assim dizer, das nações de Esav. E nós não estamos mais como inimigos do povo judeu. Não estamos mais contra Israel. Nós estamos juntos com Israel, juntos com o povo judeu, servindo o mesmo Deus. O único Deus, o único Redentor, o único Salvador. E é por isso que ombro a ombro, juntos, nós estamos levando essa palavra da unidade e da unicidade de Deus, para que mais e mais as nações, Esav, seja mais e mais retificado. Lembrando que plenamente, 100%, será nos dias da redenção final, essa refinação completa. Ok? Baruch Hashem. Amanhã nós vamos continuar essa história, porque tem muita coisa para se aprender. Apenas algumas coisas é que nós estamos aprendendo. Ok? Desculpa aí da live longa, do vídeo longo, mas Baruch Hashem. Com a graça de Hashem amanhã. Shalom, shalom. Até lá.